Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar um programa interessante, né? Com a presença de Assis, que jogou no Grêmio, em vários times aí no exterior e ganhou muitos títulos. Vou contar a história de Assis, que era um craque no Grêmio na época, tinha uma canhota aí fenomenal, fazia gols, né? Nós vamos mostrar toda essa história de Assis. Boa noite, Assis. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite, Ademir. Feliz demais de estar de volta à terrinha. De volta à terra aqui. É. Nós vamos contar a tua história, né? Bora. Mostrar toda essa história durante o programa. E é bom lembrar, né, que esse programa passa na BA TV, ao vivo, no canal 20 e 520 em HD. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Assis. É um prazer muito grande estar aqui hoje contando a tua história no futebol. É uma história lindíssima aí. Te agradecer por estar aqui presente e boa noite a todos. Maravilha. Vamos lá. É bom lembrar a todos os telespectadores que o programa Vem Amigos, ele é reprisado aí seguidamente, mostrando a história de todos os gaúchos da dupla Grenal que foram campeões e têm destaque. Você pode acompanhar o programa Vem Amigos, inicialmente pelo canal 20 da BA TV, 520 HD, e ao vivo pelo site da BA TV. Mas também você pode acompanhar esse programa em todo o estado, no Brasil e no mundo, através das redes sociais do programa Vem Amigo no YouTube. Você consegue relembrar os craques dos passados, com muitas vitórias, e é muito interessante para você, telespectador. Agora nós vamos iniciar com o primeiro bloco, mostrando aí, né, os gaúchos que foram destaque no Campeonato Português. Nós vamos ver o primeiro jogo ali, né, em seguida aqui, ó, Assis em 1995, né, jogou no Sport, né, Assis? Teve essa vitória aí de 3-0 contra o Porto, né, se eu não me engano, né, foi 3-0 que você ganhou o primeiro título lá, é a Supertaça Cândido de Oliveira. É legal, né, passar e conquistar títulos e fazer parte da história do clube. Isso é o que fica, né? Sim, Supertaça, uma vitória lá. De Portugal, muito legal. Foi destaque lá, né? Nesse clube aí, na época que passou. Foi bacana. O Sport é as três grandes forças, né, do futebol português, né? O Porto, o Sporting e Benfica são realmente os referentes. Evoluiu muito o futebol português. Clubes como Braga, clubes que era até mesmo desconhecido para o futebol brasileiro. Hoje participam, disputam competições europeias com muita qualidade, com ótimos treinadores. A escola de treinadores de Portugal ela é muito forte. Então foi um aprendizado muito grande e foi uma lição de vida, né? O futebol português realmente ele surpreende. Surpreende. Chegou a presenciar em algum momento lá jogos do Campeonato Português, quando o Assis jogava lá, Ademir Maria? Sim, a gente acompanhava todos, né? Só que eu ainda estava jogando nessa época, né? Sim. Mas sempre acompanhava. Eu sempre acompanho todos os jogadores, todos os atletas que participaram, tiveram uma grande participação na Europa, a gente acompanhava eles, os jogos todos. E como é que era jogar contra o Assis? Chegou a jogar em algum momento? Era pesado, jogamos Grenais, disputamos Grenais, inclusive teve a oportunidade de Grenal ganhar pelo Grêmio, né? 4-1. Essas oportunidades todas nós tivemos de jogar contra. E sempre era perigoso, muito perigoso jogar contra o Assis no meio de campo. Então, no Campeonato Português era complicado. O futebol europeu, na verdade, né, ele tem uma intensidade desde sempre muito maior do que a nossa. Você aprende taticamente muito, você evolui muito com o futebol europeu. Você tem que realmente fazer uma adaptação, porque até hoje, nos dias de hoje, muito menos, porque hoje, com o que eu falo para todo mundo, os campos de várzea sumiram, o jovem não tem mais aquela malícia de rua, aquela criatividade, aquela espontaneidade que a gente tinha, porque acabou. Hoje você já vem, desde muito cedo, com a cabeça e estrutura de clube. Então, acho que os jovens perderam muito da sua criatividade porque eles não têm esse tempo de rua. Não tem essa malícia, não tem aquela irreverência que a gente tinha, porque o nosso negócio, o nosso brinquedo era a bola.
Isso foi Hoje eles conversam sobre tática porque eles ficam olhando no PlayStation. Eles ficam olhando nos jogos eletrônicos. Então, eles já têm uma noção de tática diferente da nossa. A nossa, eu tenho que driblar, eu tenho que agredir, eu tenho que... Essa toda a tua condição tática e principalmente a condição que tu tinha de trabalhar com a bola, eu me lembro que tu trouxe da infância, lá onde tu morava, né? Jogava com a bola, aquela bola que hoje em dia tu vê uma bola, aquela bola toda descascada, coisa e tal. Foi dali, né? Assim, isso ajudou muito. O campo ruim, a bola ruim. Porque é uma coisa você jogar com... Hoje você joga no gramado sintético, é perfeito, não tem buraco, não tem nada. Não. Você joga... tem que jogar no meio da rua e pula buraco, e joga na parede, pega do outro lado. Vamos mostrar agora o Aloysio lá no Campeonato Português também. Opa, jogou demais. Foi outro gaúcho que foi destaque, né? Aloysio era foi pentacampeão lá, né? Um senhor zagueiro, jogou demais. Porto, né? Porto, foi até o Barcelona. Foi campeão lá, pentacampeão em Portugal, num empate lá, se consagrou lá. Aloysio teve, acho que jogou 10 anos no Porto. 10 anos. Então, é uma história maravilhosa. Aloysio foi referente de brasileiro no futebol português. O Aloysio, com certeza, é uma das grandes referências. O jogo aquele, né? Eu disputei Champions League contra o Aloysio e contra o Porto. Eu jogando pelo Sion. Pelo Sion, né? Jogando pelo Sion. Ali tá o Aloysio ali, ó. Estava falando dele, tá ali o Aloysio. Era forte na marcação ali. O Aloysio é aquela dupla famosa, ele e Pinga, né? Sim. Uma dupla de zaga incrível, né? E aí o Porto também, o Aloysio e o Assis foram destaque no campeonato lá de Portugal, cada um pelo seu clube. Tu jogando pelo Sport, foi campeão, e o Aloysio pelo Benfica, né? Imagina, Deco, passou muita gente. O futebol português é realmente muito propício para jovens, né? Ele te dá uma formação muito boa para você buscar outros voos no futebol europeu. Tu chegou no Sport antes do Aloysio no Porto? Não, o Aloysio já estava. Já estava no Porto? Já estava no Porto. Sim. Eu cheguei em 95 no Sport. 95. Eu fiquei de 92 a 95 no Sion e depois fui pro Sport. Lá que tu teve um título e o Aloysio também teve treinador seus Carlos títulos. Queiroz foi quem me levou. Quem me levou pro Sport. E esse é um jogo do Sport contra o Porto. O Porto, quando o Porto foi pentacampeão lá. Por pontos, né? Jogaço. O time do Porto sempre foi muito forte. Muito forte, né? Sempre tiveram bons times. Depois nós vamos ver os resultados aí de competições europeias, né? O Porto está sempre ao Jardel. Ó, o Jardel. Jardelão também, chuteira de ouro, tanto com o Sport quanto com o Porto, né? Artilheiro da Europa. Artilheiro da Europa, Jardel. Foi o gol do Pedro Sport. Pedro Barbosa. Os colegas de época lá que jogavam. Também, de seleção portuguesa, jogava muito. Uma pergunta, tu fosse o primeiro na época do Grêmio a sair para a Europa, do Grêmio naquela época, antes de ti eu sei que saiu alguém mais de expressão como tu teve no futebol europeu, vários times. Fui um dos primeiros assim a realmente ir para a Europa e, enfim, na época daquele time, saiu o Cuca e o Luiz Eduardo, que foram para o Valladolid, na Espanha. O Renato, quando foi, ele já estava no Flamengo, né? Já estava no Flamengo, foi já estava no Flamengo, foi para Roma. Para Roma. Que na época não saía tanto quanto sai hoje, né? Hoje a gente tem mais jogador fora do que aqui, quase. É uma coisa incrível, né? Nossa seleção brasileira, ela é toda europeia. Ela não é uma seleção brasileira, é uma seleção europeia. Porque tem jogadores que saíram daqui com 17, 18, que nem jogaram no Brasil, como o caso de Vinícius Júnior. Um caso que é muito claro do Rodrigo, quase não jogou. São os atletas da nossa seleção brasileira. A gente teve Firmino, que não jogou no Brasil. Então, hoje a gente tem uma seleção europeia, a gente não tem uma seleção brasileira 100%, né?
Então, esse aí foi um jogo aí do Sport contra o Benfica. Nós já mostramos anteriormente o jogo. Simão Sabrosa. Muito bom jogador. Ali é o pôster, né? Esse time do Porto era... Nós não mostramos, foi o pôster anterior do Assis lá no Sport, né? Vitor Bahia. Nós vamos mostrar. Timaço. Olha, ó, ali foi quando vocês foram campeão. Cadê o Assis ali? Bem no meio. Bem no centro, hein? Imagina, Oceano, Naibé. Naibé, o grande Marco Aurélio, Costinha. Hoje o Pedro Martins é treinador na Arábia. Emmanuel Amonique, que também é treinador hoje, da seleção da Nigéria. Ahmed Ouattara, também trabalha na seleção de Costa do Marfim hoje. Vidigal hoje é comentarista esportivo. Foi supervisor no esporte depois que parou. Pedro Barbosa. Oceano é o auxiliar do Carlos Queiroz hoje. Então, uma turma que... E o Marco Aurélio, zagueiro, que era da época do Vasco, não sei se você lembra, de 88, 89 também. Sim, o Marco me lembro. Marco Aurélio hoje é treinador também, trabalha, acho que em Lins, como coordenador de um projeto, todos ligados ao futebol. Uma geração bacana aqui. Então, os teus colegas aí, portugueses, vão acompanhar o programa lá em Portugal. Opa, eu vou mandar o link para eles. Ó, assiste aí, gente. O importante nessa época de esporte, que ele estava relacionando todo mundo, cada um no seu país quase trabalhando. Né? Isso, alguns 2 ou 3 ali em Portugal, o resto aonde eles começaram. Né? A maioria deles, porque a maioria deles é nigeriano, não é isso? O Amonique trabalhou na Nigéria, trabalhou no Egito como treinador, vem tendo um bom destaque no futebol africano também. É bacana, porque você vê que é difícil, né, o pós-carreira, né, Ademir? Você sabe o quanto é difícil você conseguir um espaço onde você está jogando, você não tem essa sensação que vai ser tão difícil essa conversão quando você sai do campo. Você, hoje, um advogado, teve uma oportunidade, mas não é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Não é fácil. As pessoas, às vezes, não entendem tudo que está envolvendo o nosso dia a dia, o fato de tu estar ali dentro de campo, pouco tempo, para você preparar um pós-carreira. Às vezes você acha que vai ser para sempre e passa tão rápido, acontece tudo tão rápido. Então, é complicado o nosso... Essa tua ideia, como tu hoje como empresário de futebol, tu falando assim de que todas essas condições que pós futebol o jogador tem que tomar um outro rumo, isso tu trabalha isso um pouco também na tua profissão? Com certeza, né? Até mesmo quando tem jovens talentos, né? De orientar, de falar para ele realmente o que acontece, né? Porque a gente está vivendo isso. A minha vida desde os 11 anos foi futebol, foi o esporte. O esporte me deu tudo que eu tenho. O esporte me propiciou estar aqui. Então, eu vivi muitos momentos da minha carreira e o que me propiciou estar aqui hoje foi que eu tive uma linha de conduta, ouvir muito os mais velhos, tive a oportunidade de receber bons conselhos. Eu saí do Grêmio com 21 anos e fui para a Europa. Então, eu fui para um país que talvez não fosse o país mais badalado do futebol mundial, mas eu fui para a Suíça, onde eu tive a oportunidade de aprender muito, de fazer ótimas relações, me deu a oportunidade de viver num país com uma cultura incrível e onde eu tive e tenho muitos amigos hoje. A Suíça está ali no coração. Nós vamos mostrar depois no último bloco a história. Então nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com um bloco interessante. Os campeões de Portugal e a sua história e a história de Assis quando jogou lá no Portugal contra esses clubes. Vamos aos comerciais.